Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Canal Desmentindo aqui de volta. Eu sou o Selmo. E hoje a gente vai falar de algumas mentiras que o Kim Kataguiri disse assim em aproximadamente 3 minutos. Ele vai soltando um monte de mentira. E eu tive que separar vários links ali para mostrar que ele mente. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever, como está pedindo esse canal aqui, ativar o sininho que eles estão mostrando, né? Então tem aqui o botão de se inscrever, tem o like, você pode compartilhar, por favor, compartilha e deixe seu comentário, que também me ajuda, também engajamento. Para você é rapidinho, para você é de graça, então eu te peço essa gentileza aí, por favor, não vai custar muito do seu dia, você me ajuda demais. Tá, então vamos ver aqui o que o Kim Kataguiri fala, as mentiras do Kim Kataguiri. E eu não vi o vídeo todo, porque eu vi que deu 3 minutos, ele já soltou um monte. Eu vou ver depois o resto e de repente eu trago as outras mentiras aqui para desmentir. Mas vamos ver só essas iniciais aqui então. Que são mais ou menos aquelas coisas que o Nando Moura fica repisando e repisando. E o mentiras, baboseiras e lorotas também fica. Então vamos ver. Segundo mandato, faz parte de várias comissões, está sempre aqui em Brasília e que tem uma pegada diferente. Não é só pela juventude dele, mas porque discute a fundo os projetos e até paga um preço na direita por isso, exatamente por conta desse raciocínio. Deputado, o senhor, não diria brigou, mas se afastou do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Qual é a diferença? O senhor é de direita, mas não é do grupo do ex-presidente. É isso. Na verdade, não é mais, né? Eu sou de direita e por isso não sou do grupo do ex-presidente. Porque ele não é de direita? Não, imagina, você perguntar para o Bolsonaro qual foi o primeiro autor conservador, ele vai falar, sei lá, Olavo de Carvalho. Aqui a gente já tem, né? Vamos acabar de ouvir. Não encostou, não passou E nunca foi empresário? 1000 quilômetros de Burke, de Russell Kirk, até aqui de Lacerda, não precisa ir muito longe. Não tenho a menor ideia do que se trata. Então o senhor que é direita. Conservadorismo, liberalismo ou de direita, né? Tá bom, ele acabou o argumento, vamos falar. Seguinte, o Brasil tem milhões de eleitores. Tem também acho que chega a ser milhões ou pelo menos milhares de vereadores por todos os municípios dos 27 estados brasileiros, né? Mais os deputados de assembleias legislativas e mais os deputados da Câmara. Muitos deles vão se dizer de direita ou de esquerda, baseado naquilo que eles acreditam, baseado naquilo que eles defendem, nas posições que eles têm sobre temas sociais, sobre temas relevantes e coisas do tipo, tá? Então, eles vão se dizer de direita ou de esquerda com base nisso. Não é porque eles leram tais e quais autores. Claro, quando você lê tais e quais autores, você pode ser o que a gente hoje chama de influenciador de direita ou de esquerda, pode ser um pensador de direita ou de esquerda, você pode ser um professor de filosofia, de sociologia e tal, e manifestar seu pensamento sendo de direita ou de esquerda. Então, o que vai determinar se você não é de direita ou não são os valores que você defende, os princípios que você defende, o que você acredita, como você acha que o governo deve se comportar em determinadas situações. É isso que vai determinar, não é quem você leu. A maior parte dos eleitores não leu e não sequer ouviu falar desses autores. E nem por isso eles deixam de ser de direita. Os deputados também, muitos não leram esses autores, mas eles têm as convicções dele acerca de diversos temas. Então, essa primeira colocação do Kim Kataguiri já é absolutamente falsa. Agora, ele traiu o próprio eleitorado, ele traiu quem depositou a confiança dele nas eleições de 2018 a partir de uma série de medidas. Quando ele nomeia um petista para a Procuradoria-Geral da República, que inclusive me investigou várias vezes sem ter nada, né, por pura perseguição política, amigo íntimo de Zé Dirceu, que acaba com a Operação Lava Jato. Vamos lá, por parte. Ele diz que o Augusto Aras perseguiu ele.
Quando eu pesquiso, e vocês podem mandar para mim se tiverem resultados diferentes, quando eu pesquiso a investigação que Augusto Aras abre contra Kim Kataguiri, é porque o Kim Kataguiri estava naquele podcast com o Monark. O Monark faz aquela fala que as pessoas chamam de apologia, né? E por isso o Augusto Aras abre então um inquérito contra os dois para investigar se ali houve apologia. É a única investigação que eu vi. Agora, se teve outra, me mandem contra a pessoa do Kim Kataguiri, não contra o coletivo MBL, mas contra a pessoa do Kim Kataguiri. E outra coisa, se você investiga e não acha nada, e não gera processo, não gera condenação, não gera absolutamente nada, problema nenhum. O problema é quando você não acha e ainda assim, de maneira ilegal, você abre processo contra essas pessoas e julga baseado em nada, como está acontecendo com o Bolsonaro. Então, esse é um ponto. O outro, ele diz que o Augusto Aras é petista, não, e é um petista que acabou com a Lava Jato. Vamos ver aqui. Ele falou que o Augusto Aras é amigo íntimo do José Dirceu. Por que ele fala isso? Porque tem uma narrativa de que ele deu uma festa para o Dirceu. Não, ele não deu uma festa para o José Dirceu. O José Dirceu esteve lá. Mas a festa, quando você vai ler, é o seguinte: o UOL teve acesso a uma foto do evento, que ocorreu em 2013 e reuniu 80 pessoas. Para quem foi a festa? A cerimônia foi organizada por Aras e a mulher para lançar o livro do ex-deputado petista e amigo de Aras, Emiliano José. Então a festa não foi para José Dirceu. Tá claro isso aqui? É outro argumento que o Nando Moura está sempre repisando, de que a festa foi para o José Dirceu. Não foi. Estiveram na casa de Aras, Rui Falcão, José Dirceu, Rodrigo Janot e a sucessora do Eva Chiavon, sucessora do Jacques Wagner na Casa Civil. E Zé Neto, que também era deputado do PT da Bahia, tá bom? Então, Aras comprou 80 exemplares do livro para dar para as pessoas, se não me engano. Não imagino. Ele comprou 80 exemplares, eram 80 convidados, 80 pessoas. E aí o Rui Falcão faz um discurso, porque a Dilma era presidente, e parabenizando Emiliano. Augusto Aras parabeniza emocionado o amigo escritor. Então foi isso, o Dirceu foi lá. Por quê? Porque o cara é um deputado petista, o Zé Dirceu nessa época acho que também era deputado petista, ou era da Casa Civil na Dilma, não lembro. Mas estava aqui no ciclo de amizades dele, de companheiros de partido, então ele foi na festa do cara que escreveu um livro. É isso. Agora, ele fala de um petista, né? Ele fala que o Aras é petista. Então tem isso aqui, ó. O Aras manda novo pedido de prisão de Lula para MP de São Bernardo. Além disso, o Augusto Aras, ele também foi contra a anulação das condenações do Lula. Aras... PGR vai recorrer após Faquinha anular as condenações de Lula. É bem petista, né, irmão? Bem petista ele recorrer e querer que o Lula permaneça condenado e preso. Não é o que um petista faria, eu acho. Inclusive nessa reportagem aqui, amigos de Aras da Bahia disseram ao UOL estarem estupefatos com a aproximação do subprocurador com Bolsonaro. Estranharam suas recentes declarações alinhadas ao conservadorismo. Ele nunca foi assim. Então ele estava
ou pelo menos diz que estava, não sei como é que funciona a política, mas ali nas internas ele estava se mostrando mais alinhado com o Bolsonaro. E aí ele pede para anular, para o Fachin reconsiderar a anulação das condenações do Lula. Não é muito petista na minha visão. Né? Na campanha ele dizia, não, vou indicar um PGR da Força Tarefa da Lava Jato. Chegou na hora do vamos ver, indicou amigo do Zé Dirceu, que acabou com o modelo de Força Tarefa e proibiu qualquer ministério público. Aqui agora eu já mostrei que o Zé Dirceu não é amigo do Aras. E agora vamos fazer aqui. Ele mudou a forma de atuação do MPF, tá? Algumas pessoas acharam isso horrível, né? Acho que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ficaram contra isso aqui. Mas ele relocou esses caras e a investigação não acabou, a investigação continuou. Se vocês procurarem aí, as investigações se mantiveram até depois do que eles dizem que é o fim da Lava Jato. Público de qualquer estado de ter o mesmo modelo. Depois ele diz que vai endurecer a luta contra o crime e sanciona o juiz de garantias, que foi uma medida tão garantista, mas tão garantista e tão pró-criminoso, que até o Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal marcado pela impunidade, disse, ó, peraí, Bolsonaro, aí você tá... É engraçado como o juiz de garantias é todo jogado no colo do Jair Bolsonaro. Primeiro, o juiz de garantias foi uma mudança na lei que eles propuseram, em que teriam 2 juízes no processo. Então tem um primeiro juiz que começa o processo e tem um outro juiz que termina o processo. A discussão toda ali, vocês podem pesquisar, a oposição do Sérgio Moro na época de tudo, foi porque achava-se que o judiciário não ia ter orçamento para bancar isso. Essa medida foi aprovada no Congresso Nacional, nas 2 casas do Congresso, e o Bolsonaro sancionou. Se ele vetasse, o Congresso derrubava o veto derrubava o veto e derrubado o veto, eles aprovariam a lei. E aí, o que aconteceu? Como isso é uma questão que interessa ao judiciário, impetrar uma ação contra essa medida, e o Fux decidiu. E é o que devia ter sido feito mesmo. Essa decisão tinha que ter sido do STF mesmo, porque é o orçamento deles, é a organização deles, eles que têm que decidir sobre isso. Então eles jogam uma culpa são 3 poderes que tiveram que lidar com isso: legislativo, executivo e judiciário. O executivo é culpado, então, de sancionar uma coisa que foi decidida em 2 casas do legislativo, certo? E que depois foi vetada, foi paralisada pelo judiciário. O judiciário decidiu que não ia implementar, que foi retirada da lei anticrime pelo judiciário. Então, uma coisa que foi decidida por um poder e foi tirada pelo outro, foi tirada do pacote de anticrime pelo outro, foi alterada pelo outro poder, é culpa de um outro do executivo. Isso é uma coisa muito, muito canalha de se fazer. Na verdade, o legislativo tentou interferir no funcionamento do judiciário. E aí era uma briga entre eles dois. O Bolsonaro só tirou o corpo. Vocês querem fazer isso aqui? Beleza. O judiciário decide o que vai acontecer. Inclusive, na época, o Bolsonaro respondeu um comentário de Facebook. Isso também está documentado, de que ele fala que o judiciário tinha orçamento próprio e que o judiciário ia decidir acerca disso. Verdade verdadeira, o Bolsonaro só tirou o corpo fora aqui. Só deixou que os 2 poderes aí se entendessem. Então,
a medida do Toffoli, dos outros ministros, do Fux, não foi um peraí Bolsonaro, foi um peraí pro projeto, para a ideia. Aí você tá ajudando muito o bandido, nem isso, e não vamos deixar. Aí o Toffoli deu uma liminar falando, ó, juiz de garantias que Bolsonaro sancionou não vamos aplicar porque aí já é avacalhação. Quando o Supremo chega no concluiu que nível, não tinha condições, né? chega no nível Não tinha condições de técnicas. implementar, não tem nem juiz suficiente para fazer isso, né? Você dividir o juiz da fase de instrução e de inquérito inquisitorial do juiz que vai fazer depois Tem do cidade que julgamento. não tem um juiz que mora fora da comarca. Exatamente. E aí, depois tem o afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Vamos lá, lei da esse aqui, da improbidade administrativa. Ele está falando disso aqui, não gosto dessa fonte G1, mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que flexibiliza a lei de improbidade. Sancionou. Quando ele sanciona, da onde é que vem o projeto? Do Congresso. Da aprovação em 2 casas. Foi aprovada em junho e foi modificada pelo Senado. Mantiveram a mudança feita pelo Senado e tal. Então vamos lá, proposta. A Lei de Improbidade 92 trata da conduta dos agentes públicos que atentam contra os princípios, promovem prejuízos e enriquecem ilicitamente. E aí, deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver o que o texto fala. O projeto estabelece... Começa aqui? Uma das principais alterações estabelecidas era justamente a exigência de comprovação do dolo para a condenação de agentes públicos. Pelo projeto, servidores que tomarem decisões com base na interpretação de leis e jurisprudências não poderão ser condenados por improbidade. Não me parece tão absurdo assim. Se o cara segue a lei, segue a jurisprudência, só será cabível improbidade se houver dano efetivo ao patrimônio público. Então você está dizendo que ele está reclamando aqui, o Kim Kataguiri, que o cara tem que ser punido sem haver dano? Tá, isso é a minha opinião. De vocês pode ser diferente. Permite a condenação de agentes públicos que lesarem os cofres por omissões ou atos dolosos, com ou sem intenção. Tá, até então, beleza. Dificulta a condenação e pode atrapalhar a irregularidade. O projeto também estabelece que, em caso de enriquecimento ilícito e prejuízo aos pobres públicos, a sanção de perda da função pública atinge somente o vínculo de mesma natureza da época em que o político cometeu a infração. Ou seja, se um deputado for condenado por improbidade em razão de fatos da época em que era deputado estadual, deputado federal, ele não pode perder o mandato. Sim, se ele não pode perder o mandato de deputado federal porque ele cometeu um crime quando era estadual. Ele responde pelo crime de estadual, mas não faz sentido. Ele perdeu um outro vínculo, um novo vínculo. Pelo texto, o Ministério Público será o único órgão legitimado de propor ações de improbidade. Órgãos de estados e municípios da União podem propor essas ações. Mas aqui ele está falando de só o Ministério Público geral, federal e estadual. O que é melhor também, a meu ver, dados abusos que já estão acontecendo com esse negócio concentrado no Ministério Público. Lembre do caso do Léo Lins. Aquilo é um abuso do Ministério Público, um abuso da decisão da Justiça também. O texto do projeto também deixa de exemplificar condutas consideradas como improbidade para definir em um rol taxativo. A meu ver, se o rol é taxativo e não exemplificativo, ele
impede que determinadas que o agente público, o Ministério Público, o promotor, ele invente uma situação na cabeça dele e fala, não, isso aqui é improbidade, eu vou te condenar. O Ministério Público poderá fechar acordos de não persecução. O acordo só será feito se for cumprido o requisito. Integrar o ressarcimento do dano. Tá certo, se o cara não ressarce a União, o Estado, não tem acordo. Revertida a pessoa jurídica lesada a vantagem devida. Tá certo. Seja ouvido o ente federativo lesado. Tá certo. Seja aprovado o acordo no prazo de 60 dias. Não sei se esse prazo é suficiente ou se é grande demais. Haja homologação judicial independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação. Não limita. Então tá aqui tá em G1 aqui, vocês estão vendo o link. Esse acordo de probidade administrativa, eu não acho que tenha facilitado a corrupção de ninguém, não. Agora, se você acha que o sujeito tem que ser preso sem gerar dano ao Estado, eu não acho. Né? Se fosse o Lula fazendo agora, os bolsonaristas estão fazendo um escândalo. É a promoção da corrupção, é não sei o que lá. O Bolsonaro mandou, aprovou com o voto dos petistas e dos bolsonaristas. A mesma coisa a PEC da vingança, que por sorte nós conseguimos derrotar. Bolsonaro manda uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o número de indicações do Congresso Nacional ao Conselho Nacional do Ministério Público para perseguir promotores que combatem a corrupção. PEC da vingança, vamos lá. Então, o Ministério Público de Santa Catarina pediu a derrubada. O que muda? Aumento do número de integrantes indicados pelo Senado e Congresso para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, passando de 2 para 4. Isso atrapalha em alguma coisa? Corregedoria passa a ser exercida pelo vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, cargo que seria ocupado por um dos indicados e não mais por funcionários de carreira. Também acho que não mudou grande coisa aqui. O Conselho ganharia o poder de revisar qualquer ato funcional de promotores de justiça no país, além de anular ações. Imagina o CNM, esse Conselho Nacional do Ministério Público, revisando a ação do Ministério Público contra o Léo Lins ou contra aquele caso, acho que foi em 2022, que tiraram os direitos políticos do Luciano Hang, que é um cara que não é candidato a nada. Então é isso que ele está chamando de PEC da vingança. Né, o poder de revisar ato funcional. Para mim está válido. PT e Bolsonaro votando junto. PEC da impunidade. Os bolsonaristas apresentam uma PEC para que o deputado não possa ser preso nem em flagrante de crime inafiançável. E que, em caso de ser preso, fique na Câmara. Assim, é uma piada pronta, né? Todo mundo já tem uma imagem muito boa da Câmara dos Deputados. Você ainda vai lá e transforma em presídio, a rapaziada vai falar, não, cerca todo mundo aí já e deixa. Não é cerca todo mundo. Eu não sou muito favorável a você não poder prender deputado de jeito nenhum. Deixa eu ver se é isso que ele está falando aqui. Nem em flagrante de crime inafiançável. E que, em caso de ser preso, indicações do Congresso Nacional ao Conselho Nacional do Ministério Público para perseguir promotores que combatem a corrupção. PT e Bolsonaro votando. Acabei de desmontar essa notícia. Junto. Vamos lá. PEC da impunidade. Os bolsonaristas apresentam uma PEC para que o deputado não possa ser preso nem em flagrante de crime inafiançável. E que, em caso de ser preso, fique na Câmara. Assim, é uma piada pronta.
como é que ele não pode ser preso nem... Quem está se contradizendo? Ele não pode ser preso, mas se for preso ele fica na Câmara. Então tem uma possibilidade aqui que ele é preso, né? E eu não sei quando foi proposto isso, mas eu estou supondo que isso aqui foi um desespero aqui para salvar o Daniel Silveira, ou para que ainda tinha mandato na época, que já estava sendo perseguido pelo Alexandre. Eu imagino que tenha sido um contexto assim, a tal da PEC da impunidade. E o deputado ficar preso na Câmara, quando você vê a Constituição, outras autoridades, quando são presas, ficam detidas em salas de Estado-Maior, em coisas assim, em lugares assim. Então, vamos lá, né? Ficar preso na Câmara já é palco de tantos absurdos que o deputado ficar ali não seria outro absurdo. Conta, né? Todo mundo já tem uma imagem muito boa da Câmara dos Deputados. Você ainda vai lá e transforma em presídio, a rapaziada vai falar, não, cerca todo mundo aí já e deixa. Então, Agora, Bolsonaro descumpriu essas promessas e do ponto de vista econômico também. Qual foi a última grande reforma do governo Bolsonaro? Foi a PEC Kamikaze, cujo nome Kamikaze foi dado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que criou um rombo de 150 bilhões de reais. O interessante... A PEC Kamikaze foi uma PEC de 41 bilhões que o Bolsonaro fez no fim do governo dele para aumentar o valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás. E aí você fala, mas 40 bilhões é muita coisa, 41 bilhões é muita coisa. Aí você vê essa PEC aqui, PEC da transição, né, do governo Lula. A PEC traria uma elevação de gasto superior a 200 bilhões, que também seriam gastos com programas sociais, custos sociais. Então, o PT já começa o governo aumentando, turbinando os programas sociais para te dizer, olha, estamos aqui ajudando você, a gente se importa com o povo, a gente é do povo e tal. Tá aí. 200 bilhões para melhorar a imagem, para já chegar dando uma turbinada na imagem deles. Acho que todo mundo que pensa como o senhor, que é do grupo, né, que foi eleito, a primeira eleição... E aqui a gente encerra, por enquanto, eu mostrei, você pode discordar de mim, é até legal, você vai nos comentários, discorda e tal, a gente debate. E é isso. Né? Aqui ele vai falar, o Zé Maria, que o Kim foi eleito com apoio do Bolsonaro, e não é verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. O MBL não foi eleito com apoio do Bolsonaro, os deputados deles fizeram esforço próprio e tal, e apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, como o Kim vai falar aqui, e é basicamente isso. Né? Então o Kim trouxe um monte de coisas que eu considero como mentirosas. Eu mostrei para vocês aqui a PEC da improbidade administrativa. Eu mostrei o que é, então a gente pode ter, não sei se vocês vão ter opinião diferente. Essa daqui, isso aqui não me parece vingança de coisíssima nenhuma. Inclusive, eu acho que devia haver sim esse poder de revisar ato de promotores para evitar abusos, como aconteceu com o Léo Lins. Outra coisa que eles falam sempre é que o Bolsonaro ele vetou um projeto de lei que criava um prazo para decisões monocráticas do STF, né? Só que eles não falam a justificativa do Bolsonaro quando ele vetou, e que é basicamente o seguinte: imagina que você entra com mandado de segurança na justiça, ali na primeira instância e tal, pedindo para o Estado bancar um remédio para você, para o seu filho, para sua mãe, etc. Então, essa ação você vai recorrendo dela até chegar no Supremo Tribunal Federal. Tá? Quando chega no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem um prazo para julgar se tivesse sido implementado essa mudança aqui, né? Essa proposta. Aí o Supremo Tribunal Federal tem um prazo
ele não julga no prazo, a ação acaba. E você fica sem uma decisão sobre esse mandado de segurança que você impetrou. E se você estava pleiteando um remédio, acabou sua oportunidade de conseguir esse remédio. Você acha que isso te dá segurança jurídica? Esse é o ponto aqui. Então, é isso por hoje. Obrigado para quem assistiu. Tamo junto e até a próxima.